Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Hoje eu gostaria de encerrar essa série de mensagens intitulada Nossos Desafios e Armas Espirituais. Estamos aí no mês do aniversário da igreja, 35 anos. Estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele irá realizar para a glória do nome dEle. E nós vimos nessas últimas semanas quais são os nossos desafios, e esses mesmos desafios são armas espirituais para nós como igreja. E vimos como precisamos de convicção espiritual, aquela convicção do chamado que Jeremias tinha, aquela convicção profunda, tremenda, que antes de sermos formados no ventre materno, desde a eternidade, o Senhor nos escolheu, e nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para pagar boleto, estamos aqui para viver para a glória de Deus, amém? É um viver supremo, ok? Quem não tem Cristo está vivendo simplesmente para o lazer, para pagar boleto. Nós não, nossa vida pertence a Deus, e como Paulo diz, nós precisamos ser firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, tudo que nós vivemos aqui é para a glória de Deus. A nossa segunda arma e também grande desafio é a nossa intensidade na oração. Como Jeremias era um homem que orava, e assim também a igreja precisa orar. A igreja, ela está em pé ou cai pela oração. Assim também como a terceira arma, é o compromisso com a palavra de Deus, também um desafio para a igreja. E aqui também a igreja está em pé ou cai por este compromisso, por esta fidelidade à palavra de Deus. São dois elementos fundamentais na vida cristã: a vida de oração e a vida de compromisso com a palavra de Deus. Sem isso não há cristianismo, não há evangelho. Você não vai ser um cristão verdadeiro, você não vai conseguir, como diz o livro de 1 João, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se não tiver essa vida de convicção, intensa oração e compromisso com a palavra, não tem jeito, irmão. O mundo vai invadir os nossos corações e nós vamos nos perder e vamos nos conformar com este século, no lugar de sermos transformados pela renovação da nossa mente. E hoje eu queria ver com você esse último desafio, e também quarta arma espiritual, é o poder e a influência da missão. O poder e a influência da missão. A influência você já tem na mão aí. Esse livro, que tem 2.600 anos, está nas suas mãos. Ele foi preservado por Deus, ele foi guardado por Deus. Assim, toda a palavra de Deus, a vida de Jeremias, o seu ministério, suas palavras, como vimos na semana passada, esse livro foi queimado. Esse livro do profeta Jeremias foi queimado pelo rei Joaquim. Ele queimou esse livro. Então Deus mandou novamente Jeremias escrever esse livro e ainda acrescentou mais palavras. Então, meu irmão, a influência, a mudança, a transformação que a palavra de Deus produz, ela é inquestionável. Produz na vida de uma pessoa, numa família, numa cidade, num país, em continentes. Então nós vemos esse poder tremendo da palavra de Deus, da missão que o povo de Deus faz. Deus colocou a mim e a você nessa geração para servi-lo. Nós temos uma missão, e essa missão é a missão de Deus. Deus está compartilhando comigo e com você a missão que Ele tem. Você não tem uma missão própria, não, o meu ministério, não. É a missão de Deus, que Ele nos dá o privilégio de sermos incluídos nesta missão, ok? Nós somos incluídos na missão de Deus. Deus nos chama a essa missão, e essa missão tem uma característica primeira, maravilhosa, que ela nasce do perfeito amor de Deus. E o capítulo 31 é uma expressão, claro que em outros capítulos, em outras partes do livro, vai se expressar o amor de Deus de uma forma muito bonita, mas esse capítulo
capítulo há uma concentração dessa expressão de amor extraordinária do amor de Deus por um povo que não quer Deus, por um povo que abandonou a Deus, por um povo que quebrou a aliança com Deus, mas Deus mesmo assim usa Jeremias em amor para buscar esse povo. E muitas vezes Jeremias tem que dar palavras muito duras, na realidade, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes Jeremias tem que trazer palavras muito difíceis de serem ouvidas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que antes de palavras duras e difíceis, elas são carregadas, elas nascem do amor de Deus que corrige, de um Deus que ama, de um Deus que quer restauração, ainda quando Ele chama ao arrependimento, ainda quando Ele corrige. A intenção de Deus é essa restauração. Diz aí o versículo 2, assim, capítulo 31, versículo 2, assim diz o Senhor: o povo que escapou da morte achou graça no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor fiel a atrair. Esse texto é uma lembrança para o povo de Israel do amor dele, quando eles estavam lá no deserto, como diz o texto aqui, o povo que escapou da morte, quando eles estavam no Egito, lá na fornalha de fogo, Deus veio até eles, Deus ouviu o seu clamor, Deus viu a injustiça, o clamor deles entrou no coração do Senhor, Deus se apiedou e amou o seu povo, e foi, e desceu, e chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E agora Deus está dizendo: esse amor que eu tenho por vocês, esse amor lá do passado, ele continua hoje. É esse amor que o texto diz que é um amor eterno, é um amor que não muda, é um amor que não passa, não é um amor circunstancial, não é um amor por interesse, mas é o amor de Deus. Meus amados irmãos, o versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus nos alcança, esse amor de Deus que na história, desde o Éden com a queda, por toda a história, esse amor de Deus, essa história do amor de Deus e da rebelião humana contra esse Deus de amor, essa história que Deus vai vencendo a resistência, a dureza, a rebelião dos nossos corações, esse Deus que ama e que ama com amor eterno. Meus irmãos, a missão de Deus é uma missão de amor. A missão de Deus é uma missão que envia o seu Filho para morrer pelos pecadores. A missão de Deus é uma missão cheia de compaixão, de graça, de bondade, de um amor maravilhosamente eterno. Esse Deus que tem um amor, como diz aí, com amor fiel a atrair. Esse amor que nos atrai, esse amor que nos conquista, esse amor que positivamente, de forma santa, nos seduz para Ele. Esse amor maravilhoso, fiel, eterno, que nos atrai. Esse é o amor, e é esse amor que tem que estar nos nossos corações por Deus. Esse amor que nos conquistou, nós devemos retribuir com esse mesmo amor a Deus, mas lembrar que todas as pessoas que estão aí, Deus tem um amor por cada uma delas, por cada uma delas, e Deus deseja que nós, da mesma forma, venhamos amar cada pessoa. Se Deus amou o mundo, não pode haver outra coisa em nosso coração a não ser amor. Amor pelas nossas famílias, pela salvação deles, mas para além das nossas famílias, temos que ir para além dos nossos familiares. Amor pela comunidade, amor pelas pessoas que estão ao nosso redor, importarmos com as pessoas que estão perto de nós, para pregar o Evangelho a elas, desse Deus de amor, esse Deus de um amor eterno, fiel e que nos atrai até Ele. A missão de Deus é uma missão de amor. Deve haver isso em nossos corações. Isso tinha que estar no coração de Jeremias. O coração de Jeremias tinha que estar carregado desse amor. Mas no versículo 7, mostra aí que a missão também, ela está cheia de bondade e compaixão. Olha o versículo 7 do capítulo 31.
Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria, ó Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, lá da Babilônia, e os consagrarei, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos retos, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Irmãos, o amor de Deus, ele é eterno, o amor de Deus é fiel, mas o amor de Deus não faz distinção de pessoas. Esse povo estava escravizado lá na Babilônia, e Deus diz: de lá do norte eu vou tirá-los, eu vou resgatá-los de lá. Na realidade, o povo nem tinha ido ainda. Israel não tinha ido ainda ao cativeiro. O povo de Israel iria décadas depois dessa palavra. Mas Deus está dizendo e afirmando para eles: olha, quando vocês forem, já há uma misericórdia para vocês, já há graça estendida a vocês. Daí a 70 anos depois que eles estariam lá na Babilônia, Deus já estava prometendo que iria trazê-los. Meus irmãos, a graça de Deus, o amor de Deus é muito especial, porque Ele vê a dureza do nosso coração, Ele vê a rebeldia da nossa alma, Ele vê a desobediência, a obstinação dos nossos corações. Quando você vai no fundo do seu coração e diz: nem Deus vai me impedir isso, nem Deus vai me impedir de fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer isso, e nem Deus vai me impedir, ninguém vai me impedir. Essa obstinação, essa dureza do nosso coração. E Deus tem um amor tão especial, tão tremendo, que não existe sobre a terra um amor desse. Não existe na terra um amor desse. Nem mãe não ama desse jeito. O amor de Deus está para muito além do amor das mães. Porque Deus não cochila. A mãe se cansa. A mãe às vezes precisa de umas férias para sair de perto desses meninos que ficam em torno dela e pede, necessita, e até a mãe cansa. Às vezes até a mãe dá uns gritos lá. Deus ama. O amor de Deus é um amor que supera os nossos pecados. Então, quando nós olhamos as pessoas que estão em pecado, meu irmão, olhe para essas pessoas e lembre: o amor de Deus é maior do que o pecado dessas pessoas. A misericórdia, a bondade de Deus. Eu acho lindo porque esse texto fala que Deus vai trazer os cegos. Os cegos eram os mendigos, eles não tinham o que fazer. Os aleijados, era a classe dos mendigos, estavam nas ruas, sendo pedintes na rua. Deus está olhando para essas pessoas. Deus tem o seu amor em direção a essas pessoas, dizendo: eu vou tirá-los de lá, eu vou trazê-los de lá, eu vou resgatá-los de lá. São pessoas com necessidades especiais, ninguém quer essa gente. Essa gente é desprezada, humilhada, vive como mendigo na rua. E eu vou deixá-los aí, mas Deus diz: não, eu vou trazê-los, eu vou resgatá-los, eu vou salvá-los, eu vou mudar a vida deles. Que coisa extraordinária o amor de Deus, irmão. E o coração da igreja precisa ter direção, na mesma direção para onde o coração de Deus se inclina. Nós devemos estar com o coração sobre as mesmas pessoas que Deus inclina o seu coração. E depois ele vai falar das mulheres grávidas. E como mulheres grávidas vão passar 6 meses andando no deserto numa caminhada? Não dava para essas mulheres viajar. E as que são de parto, tiveram neném, como é que viaja? Não dá para viajar de avião aqui pertinho, imagina, fica andando
humilhado, o Deus que olha para o carente, o Deus que olha para aqueles que ninguém olha. Deus olha para essas pessoas com graça, com compaixão, com misericórdia. Não oculta o pecado de ninguém. Não oculta o pecado de ninguém. Olha o nosso texto. Versículo 9: virão com choro e com súplicas, os levarei, e elas vêm por ribeiros. Eles vêm com seus pecados, eles vêm com suas culpas, eles vêm com suas lágrimas. Deus não está dizendo que não foi nada, não, eles vêm com seus pecados, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo aquele que clamar por Deus, que chamou por Deus, será salvo. É um Deus que está com seus braços abertos para todo aquele que verdadeiramente arrependido chamar por Ele. Todo aquele que chamar por Deus será salvo. Deus não vai rejeitar ninguém que chamar por Ele. Glória a Deus por isso. Que Deus de amor, que Deus de bondade e misericórdia, mas também é uma missão cheia de amor perdoador. Olha o versículo 18. Bem ouvi que Efraim se queixava dizendo: tu me disciplinastes. O povo de Israel está dizendo para Deus: tu me disciplinaste como um bezerro domado. É assim que nós somos. Nosso coração é assim, é todo bravo. Quando Cristo apareceu para Saulo na beira do caminho a Damasco, ele disse: dura coisa é você dar coice contra o aguilhão. O lavrador ia tocando o boi, e tocando o traseiro do boi com uma lançazinha na ponta de metal, para ele poder caminhar num ritmo, sem machucá-lo, sem feri-lo. Mas às vezes o touro era bravo demais, e ele revidava contra o aguilhão. E quando ele revidava, aquela mesma lança, aquele mesmo aguilhão que seria para manter o ritmo de trabalho adequado, para que ele pudesse caminhar da maneira correta, aquela mesma lança que era para que o trabalho fosse corretamente realizado, ele reage contra aquilo, ele coiceia contra aquilo, e aquilo entra na carne dele. Exatamente isso. Deus quer nos guiar mansamente, tranquilamente, e a gente tem um coração duro, e a gente reluta contra Deus. A palavra de Deus nos dá um caminho, a palavra de Deus nos dá uma direção, e a gente reluta aqui, a gente reluta. A gente diz: não, vou fazer o que eu quero, eu estou na minha direção. E aí você sabe o que acontece. Como um bezerro domado, e aceitei a correção. Converte-me e voltarei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me desviar, me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, estou humilhado. E disse: estou humilhado e envergonhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Irmão, Deus, ao nos aproximarmos de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, não é que vamos ver um Deus com os olhos vendados, dizendo: não, olha, nada aconteceu. Não é isso. Você vem trazendo todo o peso do seu pecado, você vem trazendo toda a carga do seu pecado, mas você vai encontrar esse Deus de amor e de misericórdia. Como ele diz aqui: eu trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Todo o meu pecado, todo o meu opróbrio, toda a minha culpa eu trago diante de Deus. E aí então a resposta de Deus no versículo 20: não é Efraim, o meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, denunciando o seu pecado, ferindo o seu coração, mostrando o erro e o pecado, tantas vezes eternamente me lembro dele. Isso é amor, irmão. O amor verdadeiro é aquele amor que mostra o erro, que aponta o pecado, que disciplina, que para você e diz: você não pode seguir nessa direção. E o Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso com todo pecador. O Evangelho chama todo pecador. O Evangelho não é a pregação de um Papai Noel, não. É a
mas ao mesmo tempo mostra a esperança do amor, da misericórdia. Esse Deus que não deixa ninguém para trás, esse Deus que todo aquele que se arrepende diante dele, recebe dele a misericórdia, a salvação e o perdão. Meu irmão amado, veja que o Evangelho é essa mistura maravilhosa da justiça de Deus. Esse Deus que não é como nós somos, esse Deus que não vai dar um jeitinho no final, mas que chama Jeremias para denunciar o pecado da nação, mas também para anunciar o amor gracioso de Deus. A igreja deve ser como Jeremias, essa igreja que conhece esse Deus de amor, que conhece esse Deus de justiça, que conhece esse Deus de graça, mas também que conhece esse Deus do juízo, que aqueles que estão em desobediência a Deus caminham, como diz o texto, em desgraça, caminham para longe de Deus, caminham para longe da graça preciosa e maravilhosa de Deus, e Deus está chamando cada pessoa, por meio da igreja, por meio do povo de Deus, dos profetas dele, para o arrependimento. Aqui está o chamado da igreja, porque Deus, quando chama a atenção, Ele diz tantas vezes, eternamente eu me lembro dele: comove-se-me por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Veja, o coração de Deus está comovido, compadecido, terno, quebrantado, cheio de amor, por causa do estado de pecado que a nação de Israel, mas que todo pecador vive. E aqui está a missão da igreja: pegar esse Deus de amor, pegar esse amor eterno, anunciar o amor eterno de Deus e fiel em Cristo Jesus, mas também denunciar o pecado, dando a todo aquele que se aproxima esperança de perdão, esperança de salvação. Mas a missão de Deus, em segundo lugar, ela pertence a Deus. Toda missão é de Deus. Veja, a missão não é humana, a missão não é uma iniciativa de Deus, do homem, mas é uma iniciativa de Deus. Não é Deus que está procurando o homem, não é o homem que está procurando Deus, mas é Deus que está procurando o homem. É Deus que está buscando o ser humano. Não somos nós que estamos buscando a Deus. É Deus que entra na nossa história, é Deus que intervém na nossa história, é Deus que promete o Messias lá no Éden da queda, é Deus que faz a nação de Israel nascer, a pior nação do mundo, a nação mais rebelde, mais revoltada, mais obstinada, com o coração mais duro que existe. E Deus vai mostrar o seu imenso, largo, profundo, intenso, eterno amor, salvando a pior nação, como disse o próprio Moisés. Deus escolheu vocês porque vocês eram melhores, não, é porque vocês eram os piores, e Deus salva o pior, para demonstrar a grandeza, a majestade, a longitude do seu amor, da sua graça, a profundidade desse amor eterno. Então Deus envia por meio da nação de Israel o seu Messias, Jesus, que morre naquela cruz. Meus amados irmãos, veja, tudo é Deus. Deus é quem realiza tudo, Deus está fazendo tudo, Deus está operando tudo, e chama o profeta Jeremias. Abra sua Bíblia no capítulo 1 desse livro, e Deus vai chamar esse profeta, esse texto extraordinário, do chamado de Jeremias, mas veja, tudo está na iniciativa de Deus. A mim, versículo 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Veja a iniciativa de Deus, é Deus que fala, não é o profeta que se oferece, não é o profeta que tem uma linda ideia e diz: olha, estou vendo que o mundo está perdido, que a nação de Israel está perdida, que os pecadores estão a caminho de uma eternidade sem Deus, então, no meu bondoso e maravilhoso amor, eu vejo que é necessário o perdão de pecados, a salvação. Não, é Deus que chama: veio a mim, pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Veja aqui, meu amado irmão, como Deus pensou em você na eternidade passada, assim como pensou em Jeremias e em cada um dos servos de Deus, e nos colocou num momento histórico para servirmos a Ele, para a glória dEle, para o bem
bem-estar daqueles que estão sem Cristo. Deus alcançou a sua vida, Deus salvou você, e esse mesmo Deus que te salvou colocou alguém para ser um instrumento dele na sua vida, que orou por você, que pregou o Evangelho para você, e agora você, da mesma maneira, está sendo chamado pelo mesmo Deus. Eu te conheci, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Ele já te deu tudo. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te conheceu, foi Ele que te consagrou, foi Ele que te ordenou para pregar o Evangelho às nações. Ele fez tudo. Ele está fazendo tudo. E a resposta de Jeremias, que nesse momento tinha uns 15 anos de idade, a nossa resposta ao versículo 6. E aqui a gente olha assim e fala, poxa, mas é um determinismo na Bíblia, né? Antes de eu nascer e tudo, mas olha o versículo 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Veja, ele recusa aquilo, ele recusa a obra de Deus, o chamado de Deus, o ministério de Deus. Ele dá para trás. E quantos crentes estão fazendo isso? Não, Senhor, usa outra pessoa, que outra pessoa prega o Evangelho. Eu não, tem tanta gente na igreja que pode fazer isso. Não, meu irmão, Deus não vai aceitar uma desculpa minha e sua. Como eu disse para você, nós não estamos aqui vivendo como mundanos, tentando emplacar um final de semana após o outro, depois de uma semana de trabalho, com divertimento, e emplacar umas férias atrás da outra e depois. Não, nós estamos aqui, irmão, para a glória de Deus. Nós estamos aqui por uma missão que Deus nos deu. A nossa vida não é pagar boleto, a nossa vida não é tocar feriados após feriados, não. Há um chamado muito mais nobre na vida do cristão, e ele foi chamado pelo próprio Deus, esse Deus que conhece as suas limitações antes mesmo de você nascer. Ele conhece você, ele conhece as suas limitações, ele conhece tudo em você, e ele te chamou, e ele te consagrou, e ele te constituiu para pregar o Evangelho. É o mesmo chamado para a igreja: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, seja profeta às nações. Veja, é o mesmo chamado, não é um chamado diferente para Jeremias e para a igreja, não, é o mesmo chamado, é o mesmo Deus de amor, é a mesma história, é o mesmo propósito de chamar e salvar pecadores. Esse é o propósito de Deus. E então o Senhor vai dizer, mas o Senhor me disse, versículo 7, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Veja, é Deus que dá o destino ao profeta, e Deus é que dá a mensagem ao profeta. Ele não cria uma mensagem. Ele diz assim, eu vou pregar aquilo que eu quero, que eu acho. Não, a mensagem é Ele que dá, a direção é Ele que dá. Não temas diante deles, porque eu sou o motivo para te livrar. A presença de Deus, a proteção de Deus sobre a vida dele, diz o Senhor. Depois estendeu a mão, o Senhor, e tocou-me na boca. Esse tocar na boca indica que tudo aquilo que o profeta fizesse ou falasse, ele estava fazendo em Deus e por Deus, e tinha a bênção de Deus para ele, porque ele ia falar aquilo que Deus ordenou. Ele não ia criar uma mensagem, ele ia falar a palavra de Deus. E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quando você prega o Evangelho, você prega a palavra de Deus. É isso que pregamos, é isso que anunciamos. E aqui, irmãos, a gente precisa abrir um pequeno parêntese. A igreja dos nossos dias, ela perdeu o Evangelho, ela está perdendo o Evangelho. Uma igreja que ela sabe de coach, ela sabe de psicologia positiva, ela sabe de um monte de mensagens, de ideias, mas ela não conhece o Evangelho. Infelizmente, é uma igreja que perdeu a essência do caráter de Deus, do caráter santo de Deus, mas também perdeu, meu amado irmão, a mensagem do Evangelho. É mais uma ideia de um Papai Noel, de um Deus que veio para fazer a sua vontade, realizar seus sonhos, e não um Deus Salvador, que veio nos redimir dos nossos pecados. E a igreja tem deixado essa mensagem para trás. E eu quero dizer para você que aqueles que deixam essa mensagem para trás não estão falando por Deus. Não estão falando por Deus, porque o texto diz, põe na tua boca as minhas palavras.
No livro de Pedro, que nós estamos estudando na quinta-feira, na quarta-feira aqui na igreja, o livro de 1 Pedro vai mostrar que a missão, ela tem como essência a santidade da nossa vida. É a santidade da nossa vida. Quando Deus toca na boca do profeta, quando Deus toca na boca de Jeremias, Deus muda a vida de Jeremias. Assim Deus fez com Isaías, assim Deus fez com Ezequiel, assim Deus fez com os seus profetas. Tocou na vida deles. Foi uma experiência pessoal, suas vidas mudaram. Meus amados irmãos, o Evangelho é pregado com as nossas vidas. É a santidade, a essência da missão. Não são apenas palavras bonitas que nós falamos para as pessoas, mas é uma vida verdadeiramente transformada por Deus. É uma vida em Deus, é uma vida transformada por Deus, é uma vida vivida no poder do Evangelho. Essa é a nossa missão. A nossa missão é pregar, mas como o Senhor Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A todas as nações, minhas testemunhas. Vocês andam comigo, vocês têm comunhão comigo, vocês ouvem a minha voz por meio da minha palavra, vocês falam comigo, vocês me adoram em espírito e verdade. Testemunhas vivas. O Evangelho é isso, irmão. O Evangelho é viver esta palavra, é anunciar esta palavra. Não é simplesmente palavras que falamos, mas a vivência transformadora do Evangelho em nossas vidas. Esse é o poder da pregação, testemunho que acompanham as palavras daquele que é chamado por Deus. E é exatamente isso aqui que o texto nos diz. Nós temos uma mensagem, nós não criamos uma mensagem, nós não diminuímos uma mensagem, nós não aumentamos uma mensagem. Nós temos uma mensagem. Ponho na tua boca as minhas palavras. Ponho na tua boca as minhas palavras. E aqui nós anunciamos o Evangelho de Deus, para a glória de Deus. Olha que hoje a gente constitui sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, também para edificares e para plantares. Há uma mensagem de um lado de juízo: arrancar, derrubar, destruir e arruinar. O ser humano está nos seus pecados. Se ele continua nisso, isso vai ser a destruição da sua própria vida. Mas há também uma palavra de esperança, de edificar e de plantar, de restauração, de salvação. Aqui está a nossa mensagem. E essa mensagem, irmão, ela vai encontrar com certeza resistências. Resistências por parte da cultura, e nós precisamos ter muita coragem. Compromisso com essa mensagem. Compromisso com a missão que Deus nos deu. O diabo tentou, de várias formas, acabar com a missão da igreja. Ele perseguiu a igreja, perseguiu os profetas, perseguiu a igreja nos primeiros 300 anos. Viu que isso não dá certo. Então, ele tentou acabar com a igreja, desacreditando o Evangelho, principalmente ali, depois da Idade Média. Ele tenta desacreditar o Evangelho. Não, a Bíblia não é verdadeira, não é um livro histórico, não é um livro que tenha provas científicas de que realmente, de fato, ele é um livro coerente ou confiável. Isso também caiu por terra. Depois ele vem e, de certa maneira, ele consegue pelo intelectualismo e o secularismo. E o Evangelho, o capitalismo matou o Evangelho na Europa, em grande parte da Europa, praticamente em quase tudo. Agora que está começando a florir alguma coisa ou outra. Mas agora o diabo está tentando acabar com o Evangelho. Meus irmãos, com a missão da igreja, por meio do entretenimento, do misticismo religioso, por uma igreja que está mais preocupada com o entretenimento, consigo mesma, do que com aqueles que estão perdidos. Então, eu quero dizer para você que essa estratégia tem dado bastante certo. A igreja dos Estados Unidos é uma igreja em declínio já há décadas. A igreja no Brasil é uma igreja em declínio, apesar de crescimento quantitativo. Não é uma igreja de crescimento qualitativo. É uma igreja que abandonou o Evangelho, está pregando um monte de coisa. 80% da igreja evangélica brasileira hoje prega qualquer coisa menos o Evangelho. Meus irmãos, Jeremias teve que ser muito corajoso. Em um momento, logo no capítulo 19, já no início do seu ministério,
Deus manda ele no oleiro, ele pega um vaso lá no oleiro e chama todos os líderes religiosos, chama o povo, chama os reis, e chama todo mundo e vai para o vale do filho de Inom, ou Tofete, que era onde o povo de Israel cultuava Moloque, Baal, onde queimavam os filhos deles como sacrifício aos deuses. E Deus diz: isso é uma abominação, isso é horrível, isso é detestável, vocês deveriam amar e cuidar dos seus filhos. Foi eu que criei a família e vocês fazem uma miséria dessa. Vocês estão abandonando o Senhor e se voltando para isso daí. E Deus vai trazer juízo sobre vocês por causa disso. E aí, Jeremias quebra aquele vaso e diz: assim o Senhor vai quebrar essa cidade. Assim o Senhor vai destruir essa cidade. E acontece, de fato. E Deus diz: olha, é assim que se vocês não se arrependerem, Deus também fará com vocês. E chamou os reis, e por isso que aqui a igreja precisa ser como os profetas. É desse jeito. A igreja não tem conchavo político, com direito, com esquerda, com nada e nem ninguém. A igreja vai, profetiza e declara a palavra de Deus e diz o que Deus está dizendo, não importa quem seja. A igreja prega a justiça, o caráter de Deus. Meus irmãos, é uma igreja comprometida com Deus, não com políticos. Não com políticos. Isso é um absurdo que está acontecendo. E a igreja perde a sua missão quando ela faz isso. Porque ela acha que a salvação está na política. Mas não, a salvação está na cruz do Calvário, naquele sangue precioso, naquelas 5 feridas do Filho de Deus. Ali está a salvação. Ali está a salvação. Depois de Jeremias, Deus manda ele fazer um jugo, aquela canga que é posta em cima do boi para arar a terra. E Deus, ele faz aquela canga lá no capítulo 28 e anda mais de ano com aquela canga no pescoço. Ele não tira aquela canga. E aí um profeta chamado Ananias diz: olha, daqui a 2 anos, a primeira parte do povo de Israel que já foi para o cativeiro vai voltar. E Jeremias diz: olha, não é isso que Deus tem dito. Não é isso que Deus tem dito. Então ele pega, Ananias pega aquela canga e quebra aquilo. E diz: Deus está dizendo que vai trazer esse povo. E Jeremias diz: se Deus está dizendo, amém. No dia seguinte, Jeremias volta com uma canga de ferro e diz: olha, você mentiu para o povo do Senhor. Nabucodonosor vai voltar e vai destruir essa cidade, porque esse povo não se arrepende, vai se rebelar contra Nabucodonosor, ele vai voltar. E eu quero dizer para você, porque você mentiu, dizendo no nome do Senhor, esse ano você vai morrer. 2 meses depois ele está morto. Compromisso com a missão. E no final, o último rei de Israel, chamado Zedequias, ele era tataraneto de Josias, aquele homem piedoso. Jeremias está preso. Nabucodonosor está voltando, depois dessa palavra aí, que foi dita por Ananias, mentindo. Nabucodonosor está voltando. E então, Zedequias, morrendo de medo, lá no capítulo 37, Jeremias foi colocado numa cela, no calabouço, e ele ficou muitos dias, fome, necessidade. Mais tarde, em segredo, o rei de Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Sim, tenho, disse Jeremias: você será entregue ao rei Nabucodonosor. Veja se esse homem tem algum conchavo político. Veja se esse homem está pendurado em algum político, ou algum partido, ou alguma ideologia. Ele tem compromisso com ninguém, a não ser com Deus, com a verdade de Deus, com o santo caráter de Deus, com a missão de Deus. Irmão, eu quero dizer uma coisa: você e eu, nós como igreja, precisamos estar comprometidos com a missão de Deus, comprometidos em pregar o Evangelho, comprometidos em viver o Evangelho, comprometidos em anunciar esse Deus de amor eterno e fiel, esse Deus que não quer deixar ninguém para trás, que salva qualquer um que se aproximar dele, esse Deus maravilhoso que te chamou, esse Deus que te comissionou, esse Deus que te deu tudo que você tem, talentos naturais, oportunidades, que te trouxe nesse momento histórico, que abriu portas para a sua vida. E não pense que nenhuma delas foi aberta por acaso. Não, Deus tem um propósito de salvação onde você está.
Que você seja fiel a Ele, comprometido com Ele e com a sua missão, dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, usa a minha vida, toca-me, Senhor, toca a minha boca, enche a minha boca da Tua palavra, enche meu coração do Teu amor, e usa-me para pregar o Teu Evangelho enquanto eu vivo. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor, amado irmão. Feche seus olhos e diga isso ao Senhor: Senhor, eu quero estar comprometido com a Tua missão, eu quero estar comprometido com a Tua vontade, eu quero estar comprometido